Ontem de ontem, por volta de 0 hora da noite, o milico de Bolsonaro, o bombado, com pinta de fisiculturista, o Silveira, deputado miliciano, já com vários crimes nas costas, resolveu atacar o Supremo Federal. A filosofia e a própria história bíblica nos mostra exemplos de homens e do além do homem. O que é o além do homem na cultura bíblica ou na filosofia? O além do homem é aquele ser especial que luta toda uma vida para defender alguém, para defender os negros, para defender os pobres. Nós vemos várias histórias de figuras ou seres especiais que foram além do homem. Existe o homem e o além do homem. Aquele ser especial, como São Francisco de Assis, como Luther King, como Mandela e outros mais, Abraham Lincoln, isso independente de raça ou de cor. Foram figuras que defenderam o ser humano, que defenderam o bem. Mas o neofascismo de Bolsonaro trouxe uma nova versão diminuída desse tipo de pessoa. Ou seja, aqui o brother, ele é aquele que antes mesmo que o seu líder faça qualquer bobagem ou a fim de defendê-lo, ele se coloca como o defensor. O defensor daquele que oprime. O defensor daquele que oprime. Em vez dele defender o oprimido, ele defende aquele que oprime. No caso do Silveira, deputado preso pelo Supremo Federal, ele, após as críticas do general Vilas Boas ao Supremo Federal, o que ele fez? Ele foi lá, abriu o seu celular e a sua live e xingou o Supremo Federal para mostrar o seu exemplo de broderagem, ou seja, é um tipo de defensor de nazista. Não é o além do homem que defende crianças, que defende pobres, que defende pessoas que estão com fome, que defende negros, que defende discriminados. Não, é aquele que defende o Hitler. Na época de Hitler chamava esses falsos defensores da moralidade de quintas colunas.
Eles eram chamados de a quinta coluna. Eram espiões que viviam à espreita, olhando para qualquer pessoa que se insurgisse contra o Hitler para exterminá-lo. O Silveira fez isso. Ele, num modelo de broderagem, broderagem é aquele que se coloca entre quem está atacando o líder fascista e o fascista. Como que dizendo assim, olha, eu estou aqui, tá? Eu sou seu discípulo fiel. Mesmo que isso custe a minha vida, isso custe o meu cargo. Lembra que o Silveira, ele foi capaz de pegar a placa da Marielle Franco, quando ele era candidato em 2018, e quebrar, fizeram uma rua e botaram a placa da Marielle Franco em homenagem, porque Marielle Franco havia sido metralhada pelos milicianos do Rio de Janeiro. E ele, o Silveira, junto com aquele Whitson, que está agora impeachmentado no Rio de Janeiro, pegaram a placa da Marielle e quebraram. Só que Marielle continua falando. Como eu disse, existem mortos que falam. Marielle continua falando, e todos aqueles que prejudicaram Marielle continuam se dando mal. E o Silveira, o brother, o irmão que dá o sangue pelo fascista e dizendo assim, olha, eu estou aqui para fazer a broderagem, para perder o meu cargo, para morrer por você. É um tipo de amante político, ou seja, defensor de uma ideologia política apenas. Ele não defende o povo que o elegeu, ele não defende as minorias, ele não defende a sociedade. Ele simplesmente defende o fascista. Ele defende aquele que fala que mata, ele defende aquele que fala que tem que morrer 30 mil, ele defende aquele que se omite diante de uma pandemia grave e diante daquele que dá dezenas e centenas e milhares de declarações esdrúxulas. Esse é o Silveira. Aquele que oferece o seu corpo para o fascista, dizendo para o fascista, faça de mim o que você quiser. Se eu tiver de ser preso, eu vou ser preso. Se eu tiver de perder o meu cargo de deputado, eu vou perder. Ele é meio bombado, meio forte, mas ele é capaz de dar a vida pelo... É um fascista defendendo o outro. Diferente, gente, daquele ser especial que é chamado na psicologia e na filosofia e até na Bíblia, do além do homem, aquele homem virtual ou virtuoso, aquele que defende
o ser humano, e quando ele parte daqui, as pessoas sentem falta. E ele continua a sua obra, mesmo não estando aqui. Olha o exemplo de Pestalozzi, o pai da educação moderna. Continua falando. Até hoje falam dele. Olha o exemplo de Luther King. Morreu por uma causa nobre. Continua falando. E por aí vai. Olha o exemplo de Abel, que foi assassinado pelo seu próprio irmão, por causa da inveja. Continua falando. Então, essas pessoas são um exemplo do além do homem. Eles alcançaram uma estatura no mundo de que eles não são mais homens, eles não são super-homens também, mas eles são além do homem. É aquele homem virtuoso que na metamorfose, na transformação, chegaram a uma condição especial. Eu já disse, o homem é bebê, o homem é menino, o homem, ele é além do homem e depois ele vira super-homem. Mas o super-homem só tem um, chamado Jesus. Porque só depois da transformação total que ele vira o super-homem. Mas enquanto em vida e virtuoso, ele se torna o além do homem. Nós temos vários exemplos. Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Lutero, John Wesley, Martin Luther King, Mandela, vários exemplos de pessoas que foram além do homem. E temos o exemplo de broderagem, aqueles que foram capazes de oferecer o corpo para que o seu chefe visse, olha lá, ele está lutando por mim. Ele está lutando por mim. E ele está dizendo, ele filma isso para que o outro veja e diga isso. Olha, eu tenho um fanático que luta por mim. E aí isso faz com que o outro fascista se sinta tal, porque ele também pratica broderagem do sistema capitalista mundial. Ele é um boneco na mão do capitalismo. Quando ele agrada as forças neoliberais do mundo em troca do dinheiro, ele se torna um brother, ou seja, um irmão que é capaz de fazer qualquer bobagem para defender uma ideologia política e desumana. Silveira, não esqueça o nome desse deputado. O novo exemplo de broderagem no mundo. É capaz de dar o seu próprio corpo para que o Bozo, que diz que tem que morrer 30 mil ou mais, possa pisá-lo, massacrá-lo, fazer dele um prisioneiro. Cuidado, gente. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que pessoas estão se entregando totalmente a homens. Em vez de se entregar a um sentimento de compaixão e um sentimento
de fazer políticas públicas e política social, enquanto estão morrendo milhares de pessoas, e pessoas que ainda nem têm certeza se vão conseguir ser vacinados, nós temos um Silveira que faz broderagem para agradar o seu líder maior, que, na verdade, não era o Silveira que deveria estar preso. O estranho é isso, porque o Silveira está preso, mas quem deveria estar preso era o Bolsonaro, porque o que o Silveira fez ontem de ontem, o Bolsonaro já fez dezenas e centenas de vezes, inclusive invocando o AI-5, um ato institucional que foi uma afronta contra a democracia. Então, se o brother está preso, os demais fascistas deveriam também, todos eles, irem para a cadeia, para que respeitassem o ser humano e respeitassem a democracia brasileira.